boas-vindas ao podcast da Brauer, o Vozes do Design Brasileiro. Eu sou o João Melo, ou JP, e eu sou o seu host. Hoje a gente vai conversar com o Érico Fileno, o autor de Transformação dos Negócios através do Design. A gente vai falar sobre como o design pode ser um motor estratégico para negócios, o que as empresas podem ganhar ao integrar o design à alta gestão e também como medir o impacto real da nossa disciplina. Érico, apesar de eu achar que você dispensa apresentações, você pode se apresentar para o pessoal antes da gente começar, por favor? Não, valeu. Obrigado pelo convite, JP. Eu sou Érico Fileno, sou designer, e aí, só para fazer uma autodescrição aqui, sou um homem, tenho 48 anos, cabelo já está quase 100% branco, brincadeira, tá? Uns 80%, cabelo grisalho, óculos, né? Estou com uma camiseta cinza e estou sentado aqui na minha sala, onde tem uns livros de fundo aqui, uns quadros e tal. Como eu comentei, sou designer, atuo no mercado já assim muito forte de tecnologia aí já há quase 30 anos, fazendo essa ponte entre tecnologia, negócio, mas sempre, sempre, sempre pelo processo do design. Então, por isso que eu me intitulo designer e não outra categoria profissional. Eu assim já trabalhei em várias empresas, já atuei como consultor, já também agora eu estou um pouco assim parado nas aulas, né? Mas durante muito, muito tempo eu dei aula em diferentes cursos no Brasil, tanto cursos livres, pós-graduação e graduação. E faz 1 ano e 8 meses que eu estou morando em Santiago do Chile. Que legal, muito bacana. É um prazer para a Brauer ter você aqui, é um prazer para mim também te receber. Eu acho que muito do que eu aprendi sobre design, queira ou não, teve uma grande influência sua. Acho que desde o XDA até a Service Design Network no Brasil também. Sempre ouvi falar muito da pós-graduação em Curitiba. Conheci diversas pessoas que tiveram aula com você. Li livros que você participou da tradução técnica, enfim. Então é um prazer enorme para mim te receber aqui hoje. Como eu falei, a gente vai conversar sobre o novo livro que você está lançando, pela Brauer, que também foi um prazer imenso para a gente escrever esse livro junto com você. E eu queria começar perguntando sobre a jornada de escrita desse livro, que você menciona que ele começou a ser escrito é, pelas mãos de mais pessoas, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi essa jornada, como foi esse começo de escrita, quais eram essas mãos que estavam escrevendo junto e como que ele chegou aí à forma que ele está hoje. Boa. Assim, tem aquela coisa que fala que para a vida ser completa você tem que ter um filho, né? Uma nova geração, ter uma nova geração, assim, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, assim, eu já tenho filhos, já plantei árvore, faltava exatamente escrever um livro, né? Então já era um desejo pessoal já há bastante tempo, desde poucos anos depois do término do meu mestrado, né, eu tenho um amigo que é professor da Federal do Paraná, do curso de design, ele sempre falava assim, escreve, escreve, escreve. E eu nunca fui levando assim esse conselho a sério, né? E aí, assim, acho que de uns 10 anos para cá, eu comecei utilizando o LinkedIn para fazer pequenos textos, né? Pequenos ensaios, assim. Mas também nunca evoluiu, assim. Eu sempre tinha um desejo pessoal de escrever um livro, mas eu sempre ficava rodeando, assim, do que o que escrever, qual é o tom que eu queria dar para o livro e tal. Mas há uns 5 anos atrás, mais ou menos, isso, não, 2019, foi um ano antes do início da pandemia. Eu estava com numa iniciativa, já estava já repensando ali o que seria o próximo passo da pós-graduação da Universidade Positivo, e também vinha tendo algumas reuniões, pessoas me pedindo para dar mentorias, assim, né? E o pessoal sempre comentava assim, o que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo estágio, né, de uma formação executiva dentro de design, né? Todos comentavam, estou há 15 anos, 20 anos, não tem curso. E aí eu comecei, com algumas pessoas próximas, a gente montou um grupo de WhatsApp,
começamos a discutir, né, o que seria exatamente esse próximo passo, né, e esse projeto estava envolvendo, né, algumas pessoas que depois até eu acabei conversando aqui para a parte do livro, né, então era eu, o Hilton Menezes, o Fábio Amado, Gisele Haulich, a gente estava montando ali um curso chamado Mapa, né, que era exatamente liderança pelo design. Então a gente começou a discutir isso, né, e aí a gente começou a convidar algumas pessoas, né, para participar dessa iniciativa, para também ser professores, professoras desse curso. O curso não aconteceu, a gente fez uma prototipação dele, assim, a gente rodou esse curso em uma semana, assim, para a gente medir ali a audiência, mas a rede de contato ficou, né? E aí a gente montou um bate-papo, né, com alguma dessas pessoas. Isso foi antes da pandemia, tá? E aí a pandemia foi quando a gente institucionalizou esse encontro que acontecia segunda-feira à noite. Então, aí já era um grupo um pouco diferente desse que estava formando o mapa, e aí era formado por mim, né? O Luiz Alt, o Iaco Tamela, o Fabrício Dori, a Clarissa Belchini e a Ellen Kiss, né? Então a gente se reunia segunda-feira à noite, era pandemia, né? Cada um na sua casa, isolamento, e a gente usava esse momento para bater papo, falar de como estava sendo a adaptação assim, dos times frente à pandemia, o trabalho remoto, a gente discutia muito o futuro do design, e aí a provocação da escrita do livro em si partiu da Ellen, né? A Ellen falou assim, gente, o que a gente está discutindo aqui é muito rico, tal, vamos sentar, vamos escrever um livro. E aí a gente ficou nesse projeto, a escrita do livro por 6 pessoas, praticamente quase 2 anos, assim. A gente ficou 2020, 21 até ali 22, mas era um desafio, né? A gente não queria fazer um livro onde cada um escrevesse, por exemplo, um capítulo. A gente queria escrever um livro único, imagina, 6 pessoas articulando. Aí a coisa foi ficando assim bem alongado, assim. Aí a gente chamou jornalistas para nos ajudar a organizar as ideias. A gente estruturou um esqueleto, vamos dizer assim, um esqueleto do livro. Aí a gente escreveu alguns textos, e aí um comentava em cima do texto do outro. Aí aquela coisa, a pandemia foi se vamos dizer assim, estabilizando, né? As empresas começaram a retornar pouco a pouco, e aí a coisa meio que foi esfriando esse trabalho coletivo, né? E aí foi cada um falando assim, Érico, putz, não vou continuar mais nesse projeto, não vou, até que sobrou, né? E aí eu fiquei, e eu falei assim, não, eu vou seguir adiante com esse livro, porque é algo que, para mim, fazia muito sentido, né? E aí eu mudo um pouco o direcionamento desse livro, porque antes era um livro que falava muito sobre o estágio atual do design, olhando muito para o futuro, e aí, quando o livro fica somente comigo, eu olho como uma trajetória pessoal, né? Então eu escrevo muito mais um aspecto histórico desses 25 anos que eu tinha vivido trabalhando com design dentro do mundo dos negócios. Então, por isso que o livro ele tem uma pegada pessoal, né? Ele faz essa linha histórica, né? Porque de certa forma eu tive assim o privilégio de ter participado de alguma das iniciativas que eu acabo descrevendo no livro. Conheci pessoas que também fizeram parte desse movimento, então também eu convidei algumas pessoas para serem entrevistadas, eu incorporei essas falas para dentro do livro. Eu trouxe também alguns desses textos que a gente, né, esse primeiro grupo inicial de 6 pessoas, eu trouxe também algum desses textos, eu reescrevi muita coisa, mas aí eu acabei construindo o livro com um tom mais pessoal, né, ou seja, dentro da linha histórica minha, meio que um pouco assim para eu celebrar assim pessoalmente assim esses 25 anos da minha vida profissional,
né? Exatamente, é mais ou menos assim o que eu vi, o que eu vivi, o que eu experimentei, né? E como que o design de certa forma fez sentido para mim, né? E aí como que o design também, nessa perspectiva, eu vi ele impactando negócios. Que história, que incrível poder ouvir isso. Eu fico muito curioso por saber tudo que vocês discutiram nesses momentos ali quando a pandemia estava acontecendo. E muito legal que vocês tinham esse grupo, que acho que isso é algo que fez muita falta para todo mundo quando tudo aquilo aconteceu de repente, era tudo muito novo e estava todo mundo muito perdido. E foi engraçado até porque as empresas começaram a mudar as formas de investimento, né? A empresa que eu estava na época simplesmente zerou receita, porque nossa receita era um aplicativo de futebol, Uhum. receita era baseada em ads, aí não tem futebol rolando no mundo, por que que as pessoas vão pagar ads, né? Porque as empresas vão pagar ads, então no dia seguinte a gente, ou no dia seguinte, né? Enfim, ali quando a coisa começou a acontecer, a gente sentou e falou, bom, beleza, a gente tem que mudar o negócio inteiro agora. Então foi um momento, acho que, de transformação, de certa forma, por mais que isso tenha de novo mudado ali quando a pandemia começou a acho que a gente nunca voltou ao normal, né? Mas quando as coisas É, começaram a voltar ao normal, tudo começou a mudar de novo, algumas coisas tentando ser como eram antes, outras tentando evoluir, enfim. É, e, e bom, 25 anos de trajetória, como você colocou aí, acho que é uma trajetória muito rica, né? Com várias experiências muito interessantes. Eu acho que ter tido o privilégio de ler em primeira mão esse livro, eu posso. Eu tenho meus vieses, né, obviamente, mas e eu sempre falo deles aqui, mas assim, eu acho que o livro está muito rico, tem um equilíbrio muito legal entre uma perspectiva do que você viveu, mas também do que funcionou, de práticas, de pô, quanto mais eu ia lendo, mais eu ia percebendo coisas que eu poderia fazer diferente, que eu poderia trazer para o meu time, trazer para dentro do time de design da onde eu estou hoje, enfim. Então acho que isso é muito. Eu gostei muito desse equilíbrio que você trouxe no livro. E muito, muito até acertar o tom da escrita do livro, porque a primeira versão ele estava algo muito técnico, né? E aí eu pedi para a leitura de um amigo, assim, aí ele falou assim, cara, quando eu converso contigo, assim, parece que é uma prosa mesmo, assim, ele muda o tom, né? E aí eu ficava muito nessa pegada entre fazer um livro acadêmico, né, assim com referência, trazendo coisa, ou contar uma história, né? E aí no fim eu curti isso, sabe, de escrever contando uma história, né? E como eu comentei, né, assim, é um pouco privilégio, sorte de, por exemplo, sair do interior de São Paulo ali nos anos 90, ir para Curitiba estudar design por exemplo, que eu relato dentro do livro, o surgimento do Centro de Design Paraná, que, na minha opinião, é o ponto inicial assim da história do design thinking no Brasil, assim. Ou seja, lá nos anos 90, uma iniciativa em Curitiba, né, a coisa começa e aquelas coisas de coincidência, de conexões, né? A Gisele Raulic, essa amiga da Universidade Federal, ela começa a trabalhar no centro de design, e eu começo a ler livros sobre textos sobre design estratégico, comento com ela muito do que eu estou lendo, estudando, que está assim chamando a atenção, porque aqui a gente está estudando design, mas lá na Europa, Estados Unidos, estão falando de um outro tipo de design. Que design é esse, né? E aí ela comenta assim, Érico, eu estou trabalhando num lugar que a gente está trabalhando com design estratégico. Eu falei, putz, eu quero ir para esse lugar, né? E assim, imagina, em Curitiba, né? Então, ou seja, assim, é um privilégio e uma sorte. Eu estava ali, conheci a pessoa, conectei, a gente foi, a gente trabalhou junto, né? A gente ajudou o centro de design a crescer. Então, assim, aí por isso que eu falei assim, vou dar esse tom pessoal, né? Assim, quase que contando uma história mesmo, né? é a pessoa certa no lugar certo na hora certa, né? E eu acho que isso é uma das coisas muito engraçada, porque eu estava conversando com um amigo, um brasileiro aqui, que mora aqui em Estocolmo também, e a gente estava conversando sobre a Brauer, enfim, ele falou assim, pô.
quando eu contei a história da Brauer, propósito, ele falou, não, realmente, né, a gente tem muitos designers brasileiros que são, pessoas designers brasileiras que são muito boas, espalhadas pelo mundo todo e dentro do Brasil também. A gente não necessariamente tem, né, tanta referência bibliográfica, até por isso que a gente está criando a Brauer e investindo nisso. Mas ele me perguntou, por que que você acha que tem tanto designer bom no Brasil? Eu falei, cara, tem um livro que a gente vai lançar que você precisa ler, porque eu acho que conta um pouco dessa trajetória e de como o design foi crescendo dentro do Brasil, o design digital, o design thinking, né, enfim, o que a gente entende hoje por product design, ou user experience design, enfim. É, é uma perspectiva que eu acho muito interessante. De novo, assim, isso foi uma das coisas que me cativou no livro, assim, a perspectiva, a história com o prático, com o, poxa, eu consigo fazer isso amanhã. E porque é muito mais legal do que, sei lá, uma fórmula pronta, né? Ah, É, faz isso e aquilo. Tipo, não, isso foi o que aconteceu, isso foi o que foi tentado, isso é a história é, contada, vivida, enfim, acho que é muito mais rico e relacionável de uma certa forma. né? É, E uma das coisas que o livro, assim, que eu gostaria, assim, de deixar para as pessoas é um pouco isso, sabe? De falar que no Brasil a gente faz design bom, sabe? Assim, sabe, né? Por mais que a gente puxe referência do exterior, né? Assim, e de qualquer linha do design, vamos botar assim. Pesquisa em design, a gente tem bons pesquisadores, pesquisadoras, tem produção aqui no Brasil. Design estratégico, tem produção, tem profissionais aqui. Design de serviço, tem. Digital, tem, sabe? Então, é um pouco para acabar um pouco com essa mística, assim, que, o design... Cara, o design brasileiro é bom pra caramba, né? É bom pra sim, caramba. sim, sim. De novo, sou enviesado para falar, mas é muito bom, de fato. A A gente tem minha. uma história, né? A gente tem profissionais, muita gente que veio antes abrindo o caminho, né? Assim, assim, a gente agora tem que aproveitar os caminhos que foram abertos e continuar seguindo e abrindo os próximos, né? Exatamente. A minha chefe atual, bom, não sei se ela algum dia vai ouvir isso ou ler com legenda, ou escutar com legendas no YouTube, mas ela sempre brinca, né? Ela tem hoje dois brasileiros no time e ela fala que por ela montaria um time só de designers brasileiros, dado todos os designers brasileiros que ela conheceu, sendo excelentes e que ela não sabia o quão forte o design brasileiro era até conhecer e começar a trabalhar com designers brasileiros, que eu acho que é muito é, é um reconhecimento legal, assim, é isso que você falou. Tem muito trabalho, muita gente muito boa no Brasil. É, É, mas eu queria aproveitar para a gente começar a falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro. E uma das coisas que eu acho interessante, há um tema que sempre vai e volta no design, é que essa conversa de que o design ele vai muito além do visual, né? Não que o visual não importe, obviamente importa, a gente sabe, a gente conversa sobre isso em vários momentos, mas para além do visual, ele também pode ser uma alavanca estratégica para transformar negócios. E aí eu queria perguntar para você, como que a gente pode mudar essa visão limitada, que ainda é muito comum, né? É a realidade ainda em muitas empresas. E como que a gente pode conectar o design nessa criação de valor real pro negócio? Como que a gente muda esse vício, essa visão viciada de que design é visual? é. Não, assim, assim, uma das coisas que eu apresento no livro ali né, é um pouco essa evolução do design, né? Que aí exatamente o que dentro dessa, vamos chamar assim, essa escada do design ali, é exatamente o que é o design como estilo, né? E que é exatamente é o design que ficou mais famoso, que todo mundo conhece, né? Então, essa interface, esse produto aqui, o carro, a cadeira, a mesa, a roupa, né? É exatamente porque é entender design como uma linguagem, né? Então a gente utiliza do design para construir coisas e essas coisas podem ser materiais ou não, né? Quando a gente entra no aspecto do serviço, mas a partir do momento ali é entender como as coisas são construídas, né? Ou seja, que processo é esse que
identifica uma oportunidade, um problema e acaba construindo e gera uma solução, né? Então, por isso que faz parte nossa, como profissional de design, fazer essa transposição mostrando esse processo, né? E aí esse processo ele pode ser aprendido e deve ser aprendido pelas organizações. A partir do momento que esse processo é aprendido, outras áreas dentro das organizações participam, porque o design não trabalha só, o processo de design, ele além de ser multidisciplinar, ele é transdisciplinar, né? Ou seja, não é só conexão de outra disciplina, mas ele cruza distintas disciplinas, né? E aí sim é quando a gente sai desse modelo, né, que é design como estilo, a gente vai para o design como processo, aí sim a gente vai para o próximo patamar, que é o design como estratégia. Né? Assim, a minha percepção do mercado brasileiro, e de certa forma geral, assim, né? São poucas empresas que já passaram desse, né, que já estão ali design como estratégia e quem sabe chegar a dizer que design como cultura dentro de uma organização. Né? A gente ainda está aqui nessa fase aqui do estilo para processo, né? Então por isso que muito do que eu acabo trazendo para o livro ali, ele está nessa fase aqui, né, do design como processo, indo para o design estratégico, né? Ou seja, apontando caminhos de como a gente fazer essa mudança para o design de fato ser um ponto relevante dentro das organizações, né? Então, ou seja, nós, né, como profissional de design, a gente tem que entender, né, que aquilo que a gente faz, o modelo como a gente trabalha, né, é um modelo diferente, né, de muita coisa do que aconteceu no século XX, né? Então, ou seja, e aí tem vários autores que vêm trazendo já uma contribuição já há bastante tempo, mostrando que há um jeito diferente de construir, né, de projetar coisas. Né? Ou seja, eu sempre brinco assim, né, fazer uma casa, um engenheiro pode construir uma casa, o arquiteto, o design, um servente, um pedreiro, né, construir uma... E assim, são processos distintos, né? O que a gente quer colocar aqui é exatamente que o modelo de como o design trabalha é um modelo um pouco diferente, né? Que aí, assim, parte de um modelo de pensar distinto de como foi o modelo de pensar até o século XX, né? Ou seja, muito baseado, né, no pensamento analítico, né, assim, trabalhando conceitos, né, de você fazer uma pesquisa, você desenvolver algo, testar, né, e aí o modelo de design ele vai sendo trabalhado de um outro modelo de pensamento, né? E esse pensamento de certa forma, traduziram como design thinking, né, o pensamento do design. Eu nem entro muito nessa questão do rótulo em si, né, mas esse pensamento distinto é exatamente o que vai levar o design para um novo patamar, né? Ou seja, esse modelo diferente de trabalhar, de resolver problemas, né, é o que vai transpor isso de ser algo visual, produto ou serviço, para um algo diferente, mais para o futuro. Eu acho muito legal essa ideia que você traz de que o design como algo para, né, um processo para criar coisas, né? Sejam interfaces, sejam negócios, sejam, enfim, qualquer que seja ali o output ou outcome que você tá planejando, né? E acho que essa é a chave, pelo menos para mim e talvez para outras pessoas, demorou muito tempo para virar, né? Porque a gente, queira ou não, a gente aprende de que esse é o processo para criar uma interface. Aí você começa ali, não, mas você pode usar esse processo para criar uma experiência também, né? Mas ainda está muito conectado às interfaces, aos pontos de contato, né? Enfim, você pode mapear ali camadas, enfim, você talvez entre mais num aspecto de design de serviços, mas nem sempre é tão fácil você fazer a abstração de, opa, peraí.
Isso aqui é um processo que identifica problemas e oportunidades, cocria soluções e entrega resultado, né? O que quer que resultado seja ali no fim. E acho que essa é uma perspectiva muito legal que você trouxe no livro, que você está trazendo aqui agora também, para as pessoas começarem a olhar os processos de design e para o pensar de design de uma forma diferente, né? Quase que como realmente sendo o nosso superpoder, que a gente pode olhar para as coisas de uma forma diferente, trazer essa experiência que a gente tem, e ajudar a construir outras coisas que não só necessariamente uma interface, um botão, enfim, um fluxo, ou uma experiência, enfim, né? Você vai cada vez mais elevando isso, né? E trazendo dentro desse contexto mais de negócios e de um contexto mais estratégico, enfim, saindo um pouco desse operacional e entrando um pouco mais É, nesse porque, estratégico. exato, porque isso gera uma flexibilidade para nós profissionais do design, né? Porque você pode desde atuar no segmento financeiro, né, segmento de educação, de saúde, segmento social, né? Você pode trabalhar para uma grande organização, uma multinacional, mas pode trabalhar para uma ONG, né, que atua com educação na periferia de São Paulo, sabe? E aplicar design ali, né? Então você pode desde trabalhar para um grande banco internacional, sabe? Sei lá, atividade do meu condomínio de pré aqui do prédio onde eu vivo, a gente vai construir, sei lá, uma sala comunitária para as crianças no período de férias. Cara, você pode aplicar o design e co-criar essa sala, sabe? E aplicando o processo de design, aplicando ferramentas do design, ao mesmo tempo que, de segunda a sexta, sei lá, está trabalhando para um grande banco e está desenvolvendo uma app que vai ajudar pessoas a fazer investimento. É, realmente, o design é muito interessante, para dizer o mínimo. É, você falou é, é, sobre a cocriação, né? E acho que no livro você falou também que design mais do que multidisciplinar, é transdisciplinar, então cruza, né, aí as barreiras de algumas disciplinas. Acho que até isso que acaba criando às vezes muito problema e confusão, né? As pessoas não entendem, pô, mas isso não é trabalho do produto, isso não é trabalho da engenharia, isso não é trabalho do que o designer está fazendo, enfim. E no livro você fala um pouco sobre o processo de design e as diferenças entre só colaboração e cocriação de fato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu achei esse conceito bem interessante, as provocações que você faz ali, as histórias que você conta bem legais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença assim entre cocriação e colaboração. Boa. Né, assim, eu acabo assim, trazendo essa discussão, assim, porque a gente entende, né, o design ele é colaborativo, né, e ele precisa ser colaborativo porque ele é exato como eu comentei, né, ele é multidisciplinar, ele precisa de vários atores participando do processo. Mas aí, quando eu comento que ele, ao mesmo tempo que ele é transdisciplinar, ou seja, ele cruza e permeia outras e acaba, e aí trazendo um pouco dessa visão dialética, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente, como profissional de design, a gente modifica o ambiente externo ou aquela outra disciplina, essa outra disciplina também acaba gerando muita mudança dentro do nosso processo, né? Então, é uma relação que ocorre assim, e aí eu vejo que o grande um dos, né, vamos colocar assim, né, é exatamente dos grandes poderes do design, é exatamente ele ser muito forte dentro da cocriação, né? Que ele é um passo seguinte da colaboração, porque na cocriação, né, se a gente pegar exatamente, né, o termo criar coisas, né, ou seja, você pegar algo que não existe, né, e essa criação ela pode ser desde algo que não existe ou pegar coisas que já existem, conectar e criar algo novo. O modelo aqui, ali, o prefixo co, antes de criação, é o grande poder, né? Exatamente como que a gente vai conectar diferentes disciplinas para poder criar algo novo ou algo que já existe e vai ser transformado, né? Então, assim, o poder da cocriação é algo que eu acredito bastante, né? É onde eu tenho atuado bastante nos últimos anos, né? Então, por exemplo, no livro eu trago exemplos, né, de quando eu trabalhei na Visa, como a cocriação foi super, super importante, inclusive para transformar, né, como a organização trabalhava e como a organização se conectava com outros,
parceiros comerciais, assim, né? Ou seja, sai muito daquela relação eu estou te contratando e você vai me entregar. Não, não, a gente vai co-criar junto isso, né? Então, para eu criar algo novo, eu preciso da sua participação. Então, sai um pouco dessa coisa entre contratante e contratado, né? E aí eles são parceiros na cocriação dessa solução, né? Então, por isso que eu falo que a cocriação aqui é um dos nossos poderes aqui dentro do design, muito mais do que ser colaborativo, né? Colaborativo está na essência, mas a gente precisa exatamente trabalhar a cocriação, né? Como algo potente assim dentro do design. Quando eu li essa parte do livro e eu pensei sobre isso tudo, a reflexão que eu fiz e que eu vou deixar aí no ar para quem está ouvindo o podcast é, se você pensar na forma que você está trabalhando hoje, você é uma pessoa líder de design, na forma que o seu time está trabalhando hoje, tanto dentro do próprio time quanto com outros times, outras disciplinas, enfim. Será que você está mais colaborando ou será que você está mais co-criando as soluções no seu dia a dia, né? E quais são as diferenças aí que você, nosso ouvinte, vê? É, uma outra coisa, pegando um gancho do que você falou ali no começo também, que você falou sobre a maturidade, as empresas mais maduras, né, que chegam nesse determinado nível de design como cultura até, é, o que que essas empresas mais maduras fazem de diferente? O que que muda na forma como uma empresa opera e até mesmo cresce quando elas têm times de design mais maduro e quando o design é adotado de um ponto de vista mais ou encarado de um ponto de vista mais estratégico? Pô, assim, a primeira coisa, assim, parte de ter uma liderança, assim, com experiência, né? É, até quando eu comentei, quando a gente formou esse primeiro grupo, né, de amigos, amigas ali no WhatsApp, que a gente começou a conversar sobre, né, a ideia do livro, né? Ou seja, eram 6 lideranças de design diferentes papéis, né? Então tinha gente que, né, o Luiz com a consultoria, né, com a Livework, né, eu atuando em empresa, outro trabalhando em empresa, né? Então, ou seja, tinha desde empresa, consultoria, a gente falava muito isso, né? Exatamente parte primeiro pela maturidade de quem é essa liderança que vai, né, puxar esse tema dentro da organização, né? A gente naquele momento a gente via já há algum tempo um crescimento de profissionais de design ascendendo e chegando a posições importantes dentro das organizações, né? A gente comentava assim o quão o Brasil também estava chegando nesse nível, não no nível internacional, né? Assim, aqueles cases que sempre são citados, né? Ah, Apple, Airbnb, blá, 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 Google, né? Sempre são citados. E a gente falava exatamente isso, né? Quais são os cases aqui do Brasil, né? De empresa. E vinha numa ascendência, né? Assim, hoje, né? Eu percebo que a pandemia deu um choque, né? Muitas empresas acabaram revendo, né? E aí também, esses anos todos trabalhando na área de inovação, a primeira coisa que se corta é sempre inovação, né? Ou seja, a primeira área é para de pensar o futuro, vamos pensar o presente, né? Então, a pandemia trouxe muito isso, assim, muita empresa deu um corte aqui, vamos olhar aqui como que a gente vai se organizar. E aí a gente viu, né, algumas coisas acontecendo, né, de empresas rebaixando o design, colocando embaixo de tecnologia, embaixo de outras áreas, empresas que tinham chief design, aí a pessoa saiu, né? Eu vi vários chief designers assim de cabelo branco lá fora ficando desempregado, e aí acendeu um sinal de alerta, né? Eu falei, putz, o que será que está acontecendo, né? Mas nesse último ano, assim, 2024, 2025, eu já vejo uma ascendência novamente,
né? A gente vê cases aí no Brasil, né? O Fabrício no Itaú, né? O Emiliano sendo contratado no PicPay, sabe? Então, ou seja, a gente vê preocupação de empresas reposicionando o design novamente no nível estratégico, né? Então, ou seja, o que eu estou comentando aqui é que precisa primeiro ter uma liderança forte, com experiência, é, é, e aí essa liderança ela precisa tanto comunicar para cima, ou seja, como se leva, mas também precisa comunicar muito bem para baixo com o time, né? E aí eu já vi acontecer em algumas empresas botando essa liderança de design de uma pessoa que não é do design, e aí a comunicação fica gripada ali, fica meio truncada, né? E aí não comunica bem para o time de design, não comunica bem o papel, o valor do design para o C-level, e aí a coisa, né? Aí é assim, a área diretiva das organizações sempre fala, meu, qual que é o papel do design, né? Ou seja, para nós design nós sabemos, agora é como a gente comunica isso, né? E aí tem vários estudos que já foram, né? Eu cito alguns no livro, são aqueles que todo mundo acaba citando, do DMI, lá de 2015, teve o 2019 da própria McKinsey, que mostra, né? Ou seja, que não é algo assim de ontem, já vem de décadas, né? Pelo menos 20, 30 anos, assim, investimento de empresas que estão colocando o design dentro de um patamar estratégico dentro da sua organização, né? E isso vem trazendo retorno, né? Vem trazendo exatamente o tão famoso retorno financeiro. E eu sempre brinco assim que o retorno financeiro para uma ONG é diferente do retorno financeiro para um banco, né? Mas o retorno vem, né? Que retorno é esse que você espera? As pesquisas vêm mostrando que as empresas que são orientadas pelo design, ela tem um diferencial de mercado, né? Desde uma perspectiva do cliente, né, a experiência, o produto em si que o cliente está usando ali no dia a dia gera uma experiência bacana, né, duradoura para a pessoa, retorno financeiro, né? Então é interessante ver isso que a gente vinha na ascendência, a pandemia mexeu o mundo completamente, né? Eu vejo que agora a gente tá de novo assim numa nova ascendência assim, né? A gente agora está se preparando para um novo crescimento, eu acredito assim, pelo que eu tenho visto, assim, um novo crescimento do design estratégico dentro das organizações. Eu acho muito legal ver realmente como a gente está cada vez mais tendo mais cases de empresas brasileiras que estão investindo em design, estão transformando não só a cultura organizacional interna, mas até a forma de inovar, de criar novos negócios ou de otimizar os já existentes, né? É, essa é uma percepção, assim, isso não é baseado em nenhuma pesquisa, mas a percepção que eu tenho é que as empresas que durante a pandemia decidiram falar, não, não vamos cortar a inovação, vamos minimamente deixar como está, ou então até investir um pouco mais para entender o que vai acontecer daqui para frente, são as empresas que hoje estão num patamar um pouco diferente, né? E muito. Não vou citar nomes ou cases, mas acho que muitas dessas empresas que eu vejo hoje no Brasil, de pessoas que eu trabalhei junto ou que trabalham nessas empresas, vindo de design, né? De pesquisa, de service design, enfim, de times de design, mostrando ali como que, olha, talvez tenha uma oportunidade aqui, se a gente olhar para cá com mais carinho, olha o tamanho desse mercado, e transcendendo e trazendo produto, né, negócios, e pensando, poxa, olha, a gente está enxergando isso. Será que não tem uma oportunidade de mercado aqui? Enfim, e co-criando todas essas soluções. Então, eu acho bem interessante que todos esses relatos e histórias e pesquisas, enfim, que a gente vê no livro, pelo menos quando eu paro um segundo e olho para empresas, obviamente não são ainda, infelizmente, a grande maioria, mas quando eu olho para algumas empresas no Brasil, algumas como você citou, o Itaú, PicPay, enfim, você consegue ver que elas estão não só
o nível de produtos, mas a velocidade com que consegue entregar, inovação, enfim, isso tudo vai mudando, vai acelerando, a empresa vai crescendo, enfim, vai gerando esse motor, né? Como você mesmo traz. Né? É, Tem um fato também que você acaba percebendo, é exatamente a estruturação desses times, né? Você vê a maturidade de como a liderança de design nessas empresas que são orientadas pelo design, ou que ao menos estão dando exatamente esse espaço estratégico para o design crescer, como os times são estruturados, né, maturidade, né, você vê plano de carreira para o profissional de design. Eu lembro, esse fato não está no livro, né, mas eu lembrei agora, eu lembro que quando a gente estava no centro de design foi feita uma missão de profissionais de design do Brasil, foram selecionados alguns escritórios de design, eles foram para uma missão no Reino Unido, né? E é para conhecer, né? Imagina, ali, final dos anos 90, como que está o design estratégico lá no Reino Unido, né? E aí eu lembro de um designer que quando retorna, assim, ele comenta comigo, assim, ele falou assim, cara, algo que eu nunca ia ver, né? Eu entrei na Pentagram e tinha refeitório, né? Onde já se viu um escritório de design refeitório, ou seja, a quantidade de designer dentro do escritório está no nível que tem até refeitório, né? Eu lembro desse comentário que ele falou assim, cara, tem refeitório. E hoje, né, os times de design no Brasil, né, ou seja, tá grande, né? A gente pode até discutir o número, se está equilibrado ou não, mas você vê, né, a importância do design para você ver times robustos com profissionais sênior, liderança sênior, estruturado, pessoas fazendo plano de carreira em design, né? Começando como designer júnior, vai crescendo, chega a coordenador, gerente, superintendente, e aí vai subindo, né? Eu lembrei dessa história que, né, nos anos 90 ele ficou assim, cara, tem refeitório, né? Tipo, num escritório, num estúdio de design, né? E eu é, acho engraçado porque você falando isso agora me lembrou é, ali para 2013, 14, enfim, uns 10 anos atrás, quando eu estava no começo da minha trajetória, é, eu lembro que era inimaginável uma empresa que tivesse uma sala de reunião dedicada para design, um estúdio, né? uhum, E eu lembro que quando eu entrevistei na Conta Azul, conversando com o Zanini, eu perguntei, como é que era a estrutura, enfim, e ele falou, não, a gente, tem isso, aquilo, tal, não sei o quê, a gente tem agora o nosso, era uma salinha, mas a gente tem o nosso laboratório de design. E eu falei, "Oi, vocês têm o quê?" Ele, a gente tem o nosso laboratório de design. Eu falei, cara, beleza, me contrata, tipo, vocês estão aparentemente investindo em design, porque onde eu estava trabalhando na época, eu mal tinha onde sentar, assim, vamos dizer, junto com outros designers, né? Não tinha muito essa unidade de design, né? Um departamento de design. Designer era mais um recurso de um product manager ou de uma pessoa de engenharia, enfim. É, mas uma das coisas que você traz, Érico, que eu acho super legal, você chegou a comentar na sua resposta anterior e a gente conversou um pouco sobre isso offline, é essa comunicação executiva, né? Ou como a comunicação das pessoas designers, dos líderes de design, também precisa mudar em determinado momento para que a gente possa comunicar o real valor do design. É óbvio que isso passa por entender que o processo de design não é só aplicado a uma interface, ou enfim, tudo isso que a gente já vem conversando aqui, mas eu acho que tem muita gente com quem eu converso hoje, e esse é um problema que eu enfrentei e ainda enfrento até às vezes, assim, que é entender que a comunicação, como você falou ali, né, a comunicação para cima e a comunicação para baixo, elas têm que ser muito boas, mas elas são bem diferentes, né? Então, uhum, o que você precisa comunicar para o time que você lidera vai ser geralmente diferente do que você vai comunicar e conectar com a alta gestão, né, com o C-level, enfim. E aí eu queria perguntar para você, primeiro, né, qual a sua opinião sobre isso, como que é feito esse meio de campo, né, e como se comunicar melhor com a alta liderança para que a gente consiga comunicar e passar melhor o valor estratégico do design. boa. Assim, uma das coisas que também, né, eu fui aprendendo assim com os anos, né, é exatamente
é como construir essa linguagem para se comunicar com os C-levels, né? Assim, o que eu sempre comento é, primeira coisa, é entender exatamente quais são né, as métricas que medem o sucesso dessa empresa, né? Então, por exemplo, trabalhei na Visa, por exemplo, né? Mercado financeiro. Qual que é a métrica de sucesso dentro da Visa? Né? Qual que é ali, né? Então, é uma empresa muito baseada em volume de pagamento, né? Então, que é o TPV, né? Que é o Total Payment Volume. Ou seja, esse TPV é o que gera ali. Então, como transformar, então, o que o time de inovação e design está fazendo, como que isso acaba impactando o volume de pagamento, né? Então, e aí você tem que traduzir isso, fazer essa tradução e comunicar daqui para cima o que o time de design está fazendo. Então, esse projeto aqui está gerando quanto de TPV, esse projeto aqui está gerando quanto de TPV, né? Então, ou seja, é entender qual é a métrica de sucesso da organização que você está trabalhando. Né? Eu trabalho, não sei, trabalho no setor de educação, qual que é a métrica de sucesso, né, do setor de educação, do setor de saúde? Né? Então, é entender bem e fazer essa tradução do que o time de design está fazendo para a linguagem do mundo dos negócios. Né? Então, e aí, como eu comentei, que eu fui aprendendo é que na minha trajetória, né, eu lembro que é, em paralelo a isso, eu também faço parte de um grupo de amigos também, assim, que a gente também começou na pandemia, mas aí já são profissionais de design mais do mundo digital, e começou um grupo de amigos de profissionais que estão no exterior, né? E aí entrou eu e mais alguns, assim, que estão no Brasil, e aí era interessante a conversa, porque eu ficava assim, né, eles falando de ferramenta, de design, e eu assim, né, eu falei, cara, eu só trabalho no Excel, né? Eu até fiquei brincando com eles assim, cara, tem hora que vocês estão falando de coisa, eu não me sinto tão designer quanto vocês, assim, porque eu fico no Excel, né? Eu fico no Excel montando planilha, traduzindo as coisas, montando, gerando gráfico para apresentar para o board da empresa, sabe? Então, assim, PowerPoint, Excel eu manjo muito, assim, né? E, então, assim, é isso, né? Porque na minha trajetória eu fui somando coisas, né? Fazer curso, né? Putz, morando em São Paulo, fazia todos os cursos do INSPER, né? De negociação, de estratégia, planejamento. Cara, tava ali, fazendo curso na GV, sabe? Tipo, porque eu precisava entender a linguagem do mundo dos negócios e para fazer essa tradução do design para esse mundo que é exatamente o que eu estava atuando, né? Durante muito tempo eu vim atuando no mundo financeiro, né? Então, como que eu traduzo isso, né? Então, isso faz parte muito também da maturidade da liderança de design, né? Ou seja, por mais que olhando para o time a gente olha o processo, cria o framework, cara, a gente não pode se apaixonar pelo framework, não, sabe? Tipo, e a cúpula da empresa, assim, tá se lixando pro framework, sabe? Tá se lixando pro framework que você tá usando aí, sabe? Então, assim, você usa o framework, trabalha o processo com a galera, o framework muda, tal, mas para cima é um outro discurso. É um outro discurso que você tem que construir, né? Não é lá chegando, o duplo diamante, estão se lixando, duplo diamante, triplo diamante, se é diamante. Eles querem ver o diamante mesmo, assim, sabe? Tipo, eles querem ver o valor do diamante. Uma coisa que eu aprendi, assim, nesses anos e que eu sofri bastante com foi justamente isso, né? A comunicação do processo. E a minha métrica hoje, para entender onde a empresa e a liderança tá, é o quão alérgico eles são à palavra discovery, ou a research, ou enfim. Porque se você chega falando de discovery, você vê que o pessoal já torce a cara, fala, aconteceu alguma coisa aqui no passado que talvez alguém, né, comunicou demais sobre discovery, sobre processo, enfim, como você falou, se apaixonou ali pelo framework,
E acho que é onde muita gente acaba se perdendo, né? A gente comunica que vai levar um mês, 2 meses, 3 semanas, 4 semanas, e no fim não tem uma tradução de não. Esse trabalho todo resultou em métrica A, B e C, no impacto X, Y, Z. Enfim, se você não tem essa comunicação voltada para o impacto, e que as pessoas ouviram foi que Discovery levou um mês e não tem nada para mostrar além de um whiteboard, né? Que para a gente é muito legal, para a comunicação do time, talvez, para trazer novos talentos, talvez seja uma coisa incrível. As pessoas vão falar, nossa, olha quanto processo legal essa empresa está rodando, né? Enquanto para a gestão eles vão olhar e falar, não dá para fazer mais isso, não. Não dá para perder É. esse um mês aí se você não for entregar nada, né? Muito diferente de outros lugares em que eu trabalhei e existia uma liderança muito sênior e muito experiente de design, onde as pessoas iam pedir mais, assim, ó, não, tudo bem, vamos fazer aquele processo. Às vezes nem sabiam o nome do processo, mas vamos fazer aquele processo e dar um tempo para o time de design que, no fim, eles vão trazer alguma coisa, vai ter um direcionamento, vai ter uma ideia. Existe uma confiança muito grande, né? Então, acho que essa comunicação de impacto, essa comunicação de resultado, essa comunicação de retorno do investimento, né, do ROI do design, ela traz um retorno para a gente também, né? Uhum. E uma coisa que você comentou, que acho que também para mim foi a grande eh, virada de chave, é entender que quanto mais sênior, estratégico, executivo, enfim, não sei, quanto mais próximo da alta gestão você chega, mais você passa você precisa entender de outras áreas, né? Não apenas de design, mas você precisa entender muito mais de métricas de negócio, da própria estrutura da empresa, né? Como que a empresa gera dinheiro, resultados, enfim, como que a empresa gera o bottom line ali, né? O resultado financeiro dela. Se é uma empresa pública, né? O que que os shareholders estão esperando, quais são as métricas que mais importam, e fazer o trabalho de formiguinha todo dia de como que eu posso conectar o trabalho de design a todas essas métricas, né, a todo momento. E acho que talvez daí, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu li, essa seja a melhor forma de comunicar o retorno do investimento em design, né, ao invés de dizer, "Ó, a gente rodou 15 discoveries bem-sucedidos." O que que é Não, bem-sucedido? exato. Na época por exemplo, quando eu tive a minha consultoria, e aí a gente foi fazer um trabalho para um grande banco brasileiro, a gente fez análise ali, teste de usabilidade, aí fizemos um report, né? E aí a gente fez o documento, né? Era um espiral, assim, que aí tinha todos, assim, sabe? Todo o processo, tudo, blá, blá. E aí eu já tinha aprendido com outro cliente de criar sempre um resumo executivo, ou seja, as primeiras páginas no resumo executivo, a pessoa olha ali, depois se eles quiser aprofundar. E eu lembro que eu entreguei esse documento no dia da apresentação para o VP deste banco. Aí ele pegou aquilo ali, ele olhou ali, eram 3 páginas do resumo executivo, ele destacou assim, né, com do espiral assim. Aí ele pegou, não, essas folhas aqui me importam. Essas aqui, você pode vira o avesso aí, vira caderno de rascunho para você. Tó. Aí me entregou assim. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, realmente, né? Tipo, cara, a gente tá aqui gastando horas para fazer isso aqui. Para ele era útil somente essas 3 páginas. Isso daqui, ou seja, ok, esse documento não é para ele, é para outras pessoas de dentro do banco, né? Então, é ir aprendendo, né? E aí é exatamente você aplicar o processo que a gente utiliza, o processo de design no nosso dia a dia, né? Então, dentro da organização, né? Então, entender qual é a métrica, mas também entender quem que é a pessoa que decide, né? Entender como que eu me apresento, que tipo de informação é relevante para essa pessoa, é uma pessoa mais analítica, mais emocional, é um equilíbrio, e aí você vai construindo exatamente a tua comunicação para o teu público, né? Ou seja, você aplica o processo de design também no seu dia a dia. E isso, assim, nas escolas de design não ensina, você vai aprendendo, né? E aí é exatamente por isso que eu comento, né? As lideranças de design que hoje estão no mercado, a gente já tem uma trajetória grande de muitos profissionais, por isso que a gente vê a maturidade dos times de design hoje no Brasil, né? A gente já vê, né, algumas dezenas de profissionais que já estão nesse nível, entendendo essa tradução, né?
do mundo do design para o mundo do negócio e como faz isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, poucos atritos, né? Atrito sempre vai ter, né? Porque são duas linguagens distintas mesmo, mas é como que a gente consegue fazer essa comunicação com menos atrito possível, né? É, que história interessante e engraçada sobre O cara o... destacou assim, me entregou um calhamaço de papel, assim, que o time ficou trabalhando, fazendo análise. Ele falou: não, só me interessa as 3 páginas aqui, é isso aí. A minha, a minha chefe, ela tem uma frase, eu vou falar em inglês e tentar traduzir, que eu acho que a frase em inglês ela faz muito sentido, que ela fala bottom line up front. Então ela sempre fala, quando eu vou comunicar qualquer coisa, bottom line up front, que é basicamente o bottom line ali, né, do resultado financeiro, que é o quanto a empresa lucrou, é, em primeiro lugar. Então, ao invés de vocês falar tudo e chegar lá, essas reuniões de board geralmente começam com o board, né? Ó, esse é o resultado mais importante. Foi isso que a gente conquistou. Agora eu vou te contar como a gente chegou lá, quais foram os custos operacionais, onde a gente lucrou mais, etc, etc. Mas sempre começar com isso. E, cara, isso foi uma coisa que, assim, porque eu sempre fazia o contrário, né? Eu sempre escrevia tudo e depois colocava o resultado no fim. E onde eu trabalho hoje, a gente tem um trabalho híbrido e até remoto, de certa forma. Por exemplo, eu estou em Estocolmo, meu time está praticamente todo na Alemanha. É, e eu simplesmente mudei. Assim, é uma mudança tão boba, porque eu geralmente escrevia tudo e colocava os resultados no fim, né? A gente tem muita comunicação assíncrona por Slack, documentos, enfim. E eu simplesmente inverti. Eu comecei a colocar um TLDR no começo de todas as minhas mensagens, com um impacto, e aí depois, na thread, se as pessoas queriam, elas podiam ver todos os detalhes. O engajamento com as minhas comunicações mudou assim da água para o vinho. De repente, as pessoas estavam muito mais interessadas, prestando atenção, me respondendo, fazendo pergunta, ainda seguiam ignorando todo o resto. Né? Às vezes as perguntas, a resposta estava ali, eu já sabia que não tinha, que não tinha lido aquilo. Mas tudo bem, porque já me deu uma abertura diferente, né? Eu já comecei a ter acesso a pessoas e lideranças que antes talvez não chegassem até aquele último bullet point do meu, do meu textão. E agora chegam, né? Porque é a primeira coisa, se interessam, conversam, e aí design começa a movimentar, né? Então acho que isso é muito interessante, é muito. Enfim, você pode questionar aí o quão legal ou não, porque, né, a gente enquanto designer não tem o privilégio de fazer o contrário, sempre que alguém manda alguma coisa pra gente, a gente tem que ler tudo. Mas eu acho que é uma virada de chave interessante para as pessoas pensarem, né? Se você está comunicando o seu valor e o seu impacto primeiro, e se você está comunicando para as pessoas o que é importante para elas, né? Como você falou, quais métricas são importantes, quais os objetivos e como o design está ajudando aquela pessoa a atingir aquela pessoa executiva, né? Enfim, mais alta gestão, a atingir aqueles resultados. Né? Não, é exato. E muitas vezes traduzir dentro do, assim, na maturidade de quem está escutando, né? Então, por exemplo, quando fui para a Visa, que eu tive o papel ali de construir, né, um time de inovação baseado em design, ali eu já estava muito forte, já trabalhando já com design de serviço, né? E conhecendo a Visa em si, eu falei, cara, é uma empresa de serviço puro, assim, né? Só que naquele momento ali, falar em design de serviço logo de cara ia causar muita estranheza, porque no primeiro, assim, rodada de conversas com os executivos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, isso dando contexto, né? Isso foi final de 2015, eu comecei em 2016 lá, bem no comecinho ali, foi o momento que eu fiz essa essas entrevistas, esses bate-papo com os executivos, ou seja, ali a gente ainda estava vivendo ali a onda do design thinking, né? E aí, 3 conversas que eu tive com 3 executivos, um no Brasil, 2 nos Estados Unidos, partiu deles, né? Ah, porque design thinking, blá, blá, blá. Aí eu, pum, é aqui que vai ser. Mas assim, eu chamava o rótulo era design thinking, mas por baixo era design de serviço que a gente trabalhou desde o dia 1, né? E aí aquela coisa,
vamos trabalhar primeiro, depois eu, né, sabe, depois eu conto mais adiante, né, ou seja, depois de quase 2 anos, aí a gente olha, design de serviço, né, assim, a ponto exatamente da própria vice-presidência, essa vertical dentro da empresa, né, ele não virou serviço, mas virou soluções, né? Era um VP de produto, né? E aí virou, eles acrescentaram soluções, né? Então virou produtos e soluções, né? Então porque eles perceberam, né, a importância do serviço, eles só não colocaram a palavra serviço porque já tinha uma área de customer service e aí a empresa achou que ia dar muito chabu ali de confusão ali. Serviço do cliente, não, então é soluções, porque aí eles estava mais associado a produto. Mas era isso, né? É entender que às vezes você tem que usar o linguajar do outro para fazer se comunicar para mais adiante você conseguir implementar as mudanças que você precisa executar, né? Então, como eu comentei, é usar o próprio processo de design, né? Conhecer o outro, né? Entender qual é a linguagem, o contexto, e aí sim você vai construindo, né? Então, por isso que, assim, a gente acaba usando muito o framework, mas a gente não se apaixona porque ele é vivo, né? Ele vai mudando, né? Do que usa na empresa A, não usa na empresa B, que é diferente da empresa C. Cada empresa tem a sua cultura, né? Eu acho que quanto mais eu vou usar uma expressão bem prazer. Quanto mais calejado a gente vai ficando, quanto mais experiente a gente vai ficando, mais a gente vai entendendo que esses frameworks, na verdade, são ferramentas no nosso cinto de utilidades, que uma hora a gente vai usar uma, outra hora a gente vai usar outra, hora a gente vai juntar duas e usar, né? É se adaptar e ter essa flexibilidade, né? E não ser necessariamente meu Deus, eu sou apaixonado nesse processo, eu tenho que fazer esse processo. Enfim, ó, eu vivi muito isso uns anos atrás no Discovery contínuo, né? Que todo mundo tinha que rodar Discovery contínuo a todo custo meu Deus, a quantidade de problemas que apegos ao framework trouxeram para pessoas que eu conheço, enfim, e empresas é uma coisa que, meu Deus, né? E hoje, por exemplo, na empresa que eu tô, eu me liguei esses dias, eu estava conversando com uma nossa researcher, com uma das nossas researchers, e aí ela me explicou o processo que ela tá rodando. Eu falei, caramba, a gente está fazendo continuous discovery. E eu perguntei para ela, né, como é que você implementou isso aqui? Aí ela, "Ué, eu só falei para as pessoas que a gente ia fazer pesquisa assim. E Uhum, implementou um processo de pesquisa. Sem trazer, né? Porque ela percebeu ali que o time executivo para qual ela estava tentando convencer não era muito fã de metodologia, enfim, né? Algumas pessoas que pensam um pouco mais, pô, talvez isso vá diminuir a nossa velocidade. Enfim, a gente tem um processo de continuous discovery hoje rodando assim perfeito, e toda semana a gente tem insight entrando nos times e transformando, a ponto de que todo quarter, quando a gente planeja, todo mundo fica esperando o planejamento de pesquisa. Tipo, que pesquisa vai fazer esse quarter e o que vão trazer para a gente de ideias enfim, porque perceberam esse motor de, poxa, a gente manda essa pessoa para vários países, ela volta com vários insights, a gente alimenta os times com esses insights, em contrapartida, as nossas métricas no fim do quarter, do ano, enfim, melhoram. É, então, nem foi um esforço tão grande de convencer. Às vezes é um esforço de mostrar, né? De fazer o uhum. trabalho e mostrar o resultado, ao invés de ficar lá tentando vender o framework a todo custo. Vai ser muito mais fácil de vender qualquer coisa quando você tiver os resultados do que ficar se apegando necessariamente a uma coisa ou outra e, enfim, acabar perdendo essa batalha. Não, e às vezes é um rótulo, né? Às vezes é um nome. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Banco Itaú, no Chile, dentro dos cerimoniais que eu comecei a trabalhar com o time de design, aí a gente, como a estrutura do banco está baseada em comunidades, né? Então, os designers estão espalhados por todas as áreas de negócio, né? E aí a gente tem uma gestão centralizada através da estrutura de Ops e a gente segue a estrutura organizacional do banco. Eu precisava trazer os designers para um momento conjunto, né? E aí dentro do cerimonial, vamos montar aqui uma sessão diária de design critique, a gente vai fazendo a rotação,
né? E- mas a palavra design critique causou muita estranheza, né? Do tipo, puta, vai criticar, tal. Cara, a gente botou sala de design e criamos o conceito de convidar as pessoas para sua sala de estar, sabe? Então é remoto também, né? E aí tem toda a ambientação, tal. E, cara, assim a coisa fluiu, né? Quando foi design critique, ficou um negócio meio estranho. Não, não é design critique, é uma sala de design onde você apresenta o teu trabalho para os teus pares aqui, né? E aí as pessoas comentam, aí é um momento de troca, né? Ou seja, como o modelo de como você constrói, às vezes o rótulo, né? Então design critique, putz, vamos criticar meu trabalho, não, calma aí, e tal, não sei o quê. Não, não, vai lá, é uma sala, você entra, fala o que você quiser aqui, apresenta, né? Então, às vezes, pequenas coisas assim que você vai pegando e vai construindo de novo, né? Vai construindo esses laços assim, baseado na experiência, no contato com a pessoa, o nome que você dá, como você se apresenta, né? Como você diz aquilo que você faz, né? Então, também, né? Com o passar dos anos, eu fui aprendendo, né? O quão design é importante para conectar tecnologia, negócio, mas não é que design é mais importante que tecnologia e negócio, né? É muito mais uma cola do que um terceiro item que vai estar brigando ali. Não, não. Tecnologia e negócio está aqui, design conecta os dois e caminhamos todo mundo junto, assim, sabe? Eu acho esse exemplo da Design Critique tão legal, porque na semana. Não sei se foi na semana passada, na semana retrasada, mas enfim, nas últimas 2 semanas, conversando com os designers do nosso time, né, do time que eu lidero, a gente resolveu também mudar o nome da nossa critique, porque ela, no fim das contas, ela não estava sendo uma design critique, e a gente até queria, a gente quer também começar a abrir para mais pessoas, e a gente então resolveu mudar o nome para Fresh Perspectives, então perspectivas novas, diferentes, né? Então a gente quer que as pessoas que venham para essa reunião venham com a cabeça de trazer novas perspectivas, não de olhar para alguma coisa e falar, isso tá, não gostei disso, não acho que isso está certo, enfim, não, é muito mais essa é a nossa perspectiva, qual é a sua, né? Essa é a pergunta que a gente quer fazer para as pessoas. E eu gosto muito dessa dica que você deu, que é basicamente é o enquadramento, né? É o frame, né? A gente fala muito sobre isso no design. Como a gente vai enquadrar o problema? Como que a gente vai enquadrar a solução? É pensar sobre isso. E você falou, né? Aplicar o processo de design para entender a pessoa, conhecer a pessoa, o que é importante, como eu vou me comunicar. E é pensar quase que no num projeto de branding para o seu time de design, né? Uhum. Como que você quer que esse time se apresente para a empresa? O time que é apegado a frameworks e que demora semanas e não fala sobre resultados, ou o time que, né, pô, tá toda hora falando sobre resultado, querendo gerar inovação, querendo fazer com que as coisas andem, né? Independentemente de qual processo ou ferramenta, ou enfim, tá sendo utilizado. Então, acho que pensar como o processo de design aplicado ao time de design e as pessoas, e, enfim, como um projeto de branding como um todo também faz bastante sentido. Tem uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. A gente está chegando aqui em mais ou menos 1 hora de gravação. É, que lá atrás, no começo da nossa conversa, você falou um pouco sobre o impacto social também no design, né? E as diferentes formas é, 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 ou diferentes resultados que o design pode trazer, né? Um resultado de uma empresa privada pode ser muito diferente do resultado para uma ONG, enfim, o resultado dentro do mercado da saúde pode ser muito diferente dentro do mercado financeiro, enfim. Mas a gente sabe também que nem toda ideia necessariamente é uma boa ideia no longo prazo, né? Às vezes parece ali que é uma boa ideia naquele momento, mas a longo prazo, por efeitos sistêmicos, enfim, essa ideia acaba trazendo consequências que não eram desejáveis, vamos assim dizer. Então, como que o design pode ajudar nesse aspecto? Como que o design pode através do seu impacto, dos seus processos, enfim, evitar que essas consequências indesejadas, ou talvez evitar seja uma palavra muito forte, mas talvez tentar evitar que essas consequências indesejadas aconteçam. Né? Ou ao menos está previamente mapeado, né?
Ser consciente disso, né? Exato. Como eu comentei, né, o livro ele tem esse aspecto, uma linha histórica, assim, né, mas ele também traz alguns questionamentos, provocações de um olhar para o futuro, né? E aqui eu trago muito uma perspectiva é, também de um texto que eu li ainda, imagina, eu li esse texto aí quando eu estava na faculdade, nos anos 90, ele só foi começar a fazer sentido mais adiante para mim, né, que é o texto do Richard Buckman, que ele coloca exatamente ali, né, as ordens, as 4 ordens do design. E aí, aqui o que eu quero comentar é que é a gente entender vamos colocar assim, esse designer do século XX, ele estava muito focado exatamente no design, vamos botar assim, o design material, né? Ou seja, que é o design como interface, que gera produtos e serviços ali, mas a partir do momento que a gente começa a cruzar do imaterial e a gente começa a ir para o mundo das experiências, né? Tem aquele famoso vídeo do Don Norman lá, que ele começa assim, vocês entenderam tudo errado sobre o X e blá blá blá, né? Que de certa forma ele está certo, né? A galera entendeu errado, né? E aí hoje a gente sofre bastante, né? Porque assim, quando a gente fala o X dentro das organizações, na cabeça do alto executivo é fazer tela, né? O X é fazer tela e aí você tem que ir trabalhando ali para mostrar que experiência é muito mais do que uma tela, né? E aí o que eu quero trazer aqui é que naquele vídeo o Norman fala exatamente que, né, a plataforma para esse design do século XXI é o design de serviço, porque aí sim a gente vai conseguir trabalhar as experiências né, e aí ele e outros profissionais, né, começam a trazer muito essa discussão, né, do design sistêmico, né, que já é algo que já vem lá de trás também, né, ou seja, não dá para não, assim, o design sistêmico vem, assim, essa discussão vem lá dos anos 70, né? O Papanek, na minha opinião, é o cara que começa a trazer essa discussão do design sistêmico. Ou seja, qual é o nosso papel como profissional, né? Que cria, que cocria, que transforma as coisas. Qual que é o nosso papel? Porque, cara, a gente não está só aqui, né? nesse planeta, né? É bom lembrar, redondo, né? Não tão regular, ele parece. Eu lembro de um professor de física que ele falava assim, cara, imagina, a gente vive num cascalho, né? Uma pedra num cascalho, tudo assim, e fica girando no espaço, né? Ou seja, a gente não está só, né? E o nosso papel aqui gera impacto, né? Gera impacto, ou seja, por exemplo, agora muito se discute sobre inteligência artificial, né? Ou seja, cara, para rodar os servidores ali, o processamento, cara, quantidade de água, sabe, qual que é o impacto, né, ambiental das coisas que a gente faz, né? Então, é exatamente isso, ou seja, a gente tem que olhar, né, que ok, a gente trabalhou o design centrado no ser humano, né? Mas o ser humano não está sozinho no planeta, né? E o ser humano tem mais cagado o planeta do que, né? Então, como que a gente constrói, né, coisas agora num design centrado no planeta, né? Algo mais coletivo, né? E aí no livro eu trago um pouco dessa perspectiva do design circular, que é um primeiro passo para isso, né? Na minha opinião, porque o design estratégico já está sendo discutido dentro das empresas, mas assim o pensamento sistêmico, né, é ainda algo mais adiante, né? Ou seja, você precisa entender que o teu impacto e aí assim são poucos interlocutores dentro das organizações que já estão com esse pensamento, essa preocupação, né? E, então, assim, eu vejo, assim, na minha opinião, que o design circular é um primeiro, né, experimento de entender de como as coisas, né, podem ser reaproveitadas em diferentes níveis de reaproveitamento, de reuso, né? Como que isso vai. Mas o que é importante aqui é a gente entender que a gente não está só, o nosso trabalho impacta vidas, né? Às vezes a gente tem aquela visão
mais romântica, que vamos melhorar, mas a gente vê produtos e serviços que quando lançam, cara, a gente está resolvendo o problema A, só que gera o problema B e C que não foi mapeado, né? E às vezes esse problema aqui são maiores do que o que você acabou resolvendo ali, né? E aí, né? Como que a gente resolve isso, né? Então, por isso que eu comentei, ao menos estar mapeado que, tipo, ó, a gente vai fazer isso aqui, pode gerar isso aqui, mas putz, qual é a contingência que a gente vai ter que fazer aqui para ao menos minimizar isso, né? Vale a pena lançar isso que vai gerar esse problema, né? Colocar na balança. Então, essas discussões assim são discussões super, super pertinentes e urgentes, né? Super urgente. E aí nós, como profissional de design, cara, a gente tem que estar com isso daí, assim, sabe, no nosso dia a dia, a gente tem que estar com essa preocupação, né? Trazer essa provocação para as organizações que nós atuamos, né? De tipo, ó, vou fazer isso aqui, mas ó, pode acontecer isso e pode acontecer isso aqui, né? Então, e aí? Vale a pena, né? Qual que é o impacto disso? Porque cada vez mais a gente está vendo isso, né? A discussão desse impacto global, como está afetando marcas, né? A gente vê dia a dia surgindo coisas assim que dá aquela arranhada em marcas, algumas são bem arranhadas assim, né? Algumas geram inclusive ações de bloqueio, não vamos usar a marca A, não vamos usar o produto B, evite tal plataforma porque isso, sabe? Então, assim, a coisa começa a afetar financeiramente as organizações dão um passo para trás. Então, nós que estamos ali projetando coisas, né, é o nosso papel de sinalizar. Ó, só que para isso, nós como profissional de design, a gente tem que ter essa preocupação já do pensamento sistêmico, né, e trabalhar isso no dia a dia, né? Tem várias coisas passando pela minha cabeça agora. Eu acho que uma provocação que é interessante, isso. Eu não lembro, eu não lembro se foi com você ou se talvez tenha sido com a Carol, mas eu fiz algum curso, assisti alguma palestra que falava sobre quais, né, quando você está projetando alguma coisa, uma experiência, uma interface, um produto, enfim, uma feature, um sistema, o que quer que seja. Qual pior que aquilo pode gerar, né? E aí, como você trouxe agora essa balança, né? Pô, tudo bem, isso daqui talvez resolva o problema, ou design centrado, né, no ser humano, mas a qual custo, né? Será Uhum. que o, o- as consequências que isso vai trazer, elas são tão grandes que fazem então com que isso deixe de fazer sentido e a gente tem que olhar para outro caminho, né? E acho que você colocou muito bem que o nosso papel enquanto designer é minimamente fazer essas provocações, trazer isso à tona e deixar bem claro para as pessoas que, olha, tudo bem, a gente até pode fazer isso daqui. E num primeiro momento parece muito bom, mas pode ser que isso aqui aconteça. Talvez não aconteça, mas a gente tem sinais de que isso daqui pode acontecer. É isso mesmo que a gente quer? A gente está disposto a seguir esse caminho? Vale a pena que isso aconteça para que a gente resolva esse problema ou coloque essa nossa criação na rua? E aí talvez seja um tema relativamente, não sei se é polêmico, mas enfim, não é talvez a coisa mais simples de se discutir. Muitas vezes você vai trazer, e isso é muito triste que aconteça, mas enfim, você vai trazer um ponto mais humanitário dentro de uma empresa e as pessoas vão estar de ombros, né? Falando, tudo bem, vai dar lucro, não vai? Então não tem problema. E aí entra o ponto que a gente estava falando antes de aprender essa comunicação de, bom, tudo bem, como é que eu vou explicar para essa empresa que porque se eu falar que vai ser um problema humanitário, eles vão falar, não tem problema, mas eu tenho que mostrar para eles que isso vai custar muito dinheiro lá na frente, porque outras empresas vão deixar de comprar da gente e vai arranhar a reputação e a marca, enfim. Então é até ter esse trabalho nosso, né? De, pô, beleza, para mim, para os meus valores, isso é muito importante, é uma questão humanitária que eu quero trazer, ou uma questão ambiental, ecológica, enfim, eu acho que é super importante discutir isso. A empresa não está nem aí? Ok.
como que eu posso trazer isso nos termos da empresa, né? Mostrar para eles que, pô, tudo bem, você vai ter um ganho aqui no curto prazo. Em 6 meses, a gente vai estar lidando com uma crise de imagem que depois vai ou anular o nosso ganho no curto prazo e talvez até pior, né? Então, enfim, acho que essa é a nossa responsabilidade, acho, enquanto designers, né? Mapear isso e entender como trazer isso para a empresa e fazer o possível para que todo mundo esteja ali na mesma página. Né? Mas é exatamente trazer essas provocações, sabe, do pensamento sistêmico, sabe, os pensamentos mais de problemas complexos, né? Mostrar para a organização que, assim, não é simples, né? Por mais que a gente gostaria que fosse, os problemas não são simples. Exato. Nunca é só uma coisa, né? Exato, É, exato, né? Então, e é aquela coisa, né? Também que a gente é um chavão que se repete sempre, né? Tipo, porque aí a gente escuta muito isso, né? Olha só, trabalho na empresa tal, nós temos tantos anos, somos um sucesso, né? Eu falei, olha, vocês cresceram no século passado, né? Agora a dinâmica é outra, né? A gente vê empresas crescendo assim, né? Rapidamente e empresas que estão lá em cima cair rapidamente também, né? Então, ou seja, a velocidade é outra hoje em dia. Então, muitas vezes o teu competidor nem nasceu, né? A empresa está aqui, uma startup está germinando aqui do lado, aqui, que em 3 anos vai te atropelar, você não vai nem saber de onde veio, né? Então, assim, e aí é exatamente isso, né? É trazer essas provocações, exatamente de o que trouxe a empresa até aqui, não é sinal de sucesso que vai levar ela daqui para frente, né? Então, assim, tem que repensar o tempo inteiro, né? E esse repensar, né, é onde eu vejo que o design tem muito a contribuir nesse repensar, né? até o público-alvo, os consumidores estão mudando, né? Então, as gerações são completamente diferentes, né? Essa nova geração hoje que tá vindo e a geração que vai vir depois dessa vão ser muito diferentes da geração passada, da geração atual, enfim, falando de millennials, geração Z, Y, enfim, X, baby boomers, enfim, são todas muito diferentes, com características muito diferentes, com valores muito diferentes. Então, realmente, se você não estiver pensando nessas coisas, é, se você não estiver transformando, né, para a gente fazer aqui a conexão com o título do seu livro e com essa temática toda, se você não estiver transformando negócios através do design, é, realmente, assim, do dia para noite você pode estar lá em cima e estar lá embaixo. Essa semana, ou semana passada, duas coisas muito engraçadas acontecendo com empresas bem novas, né? Que é a Duolingo e o Monday.com, as ações despencaram assim horrores depois de anúncios de inteligência artificial. Porque os shareholders estão preocupados que, bom, beleza, agora dá para copiar qualquer uma dessas empresas assim. A gente sabe que não é tão simples, mas enfim, o futuro vai caminhando para isso, né? E algumas dessas empresas estão perdendo milhões, se não bilhões, em valor de mercado de uma semana para outra, simplesmente porque as coisas estão mudando, né? Mas enfim, para gente ir para a conclusão, é, uma pergunta que eu queria fazer para você, e como última pergunta, assim, se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora a trabalhar com esse design mais estratégico, ou que está tentando, né, que está em algum lugar, em uma empresa, seja grande ou pequena, nova ou tradicional, mas que está tentando transformar o negócio através do design, ou que está tentando levar o design de um modelo mais operacional para um modelo mais estratégico, ou para ser visto como mais estratégico, que mensagem que você deixaria para essas pessoas? E pode ser qualquer coisa, uma dica, enfim, você achar melhor. Boa. É algo que, assim, que eu já até comentei aqui, que eu aprendi no dia a dia, é estudar o outro lado, assim, sabe? Então, se eu atuo no segmento de educação, entender muito bem do mercado de educação, entender o negócio de educação, se eu trabalho na área de saúde, idem, se eu trabalho no mercado financeiro, idem,
Porque é isso, né? Porque a liderança em design, eu parto do princípio que a pessoa já sabe, conhece design, né? Agora ela precisa conhecer de outras disciplinas, né? E ir conectando o design com essas outras disciplinas, né? Então, assim, basicamente é estudar negócio, né? Fazer curso, entender a linguagem, falar na mesma linguagem, usar os jargões, sabe? As mesmas siglas, traduzir a linguagem do design que você usa no dia a dia com o teu time, como que isso você fala na linguagem dos negócios, né, para você se fazer ser entendido, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou para quem está trabalhando com liderança e design, né, é essa comunicação para os lados e para cima, assim, da organização, Era uma comunicação bem diferente, como a gente conversou. né? Érico, foi um prazer imenso, ter você aqui no podcast hoje. Foi muito legal conversar com você sobre a sua jornada, sobre suas perspectivas, sobre o livro, sobre esses ensinamentos que você traz no transformação de negócios, ou transformação dos negócios através do design. Muito obrigado por compartilhar, tanto conteúdo com a gente, foi muito legal. Para quem quiser continuar te acompanhando, onde que essas pessoas podem encontrar você? Boa. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar lançando o livro com vocês aqui da Brauer, né, JP, Zanini, até eu deixar aqui registrado, né, quando vocês estavam montando a editora, nesse período eu já estava mais ou menos com o livro engatilhado, e aí eu estava rodando as editoras tradicionais, né? E aí, assim, sabe, conversando com um amigo que já tinha lançado o livro para essas editoras tradicionais de área de negócio e tal. E aí eu fazia reuniões com esse pessoal das editoras, era sempre tipo, e aí o Zanini me manda uma mensagem, Érico, eu tô com um projeto aqui com o JP e tal, a gente quer montar uma editora de livros de design e tal, e a gente gosta muito de você poderia indicar pessoas, né, que poderiam escrever livros conosco e tal. Eu falei, eu. Aí ele, é sério? Eu falei, eu estou aqui com um projeto aqui, né, e aí, cara, a partir do momento que vocês falaram, a gente tá montando a editora, eu parei de falar com as assim, falei, não, agora eu vou focar, né, assim, deu um gap grande aqui, né, nas nossas interações, muita coisa foi mudando, até questões profissionais, mudei de país, tal, não sei o quê, e eu sempre falo, não, vou dar uma pausa agora, porque agora eu estou mudando de emprego, agora eu estou mudando de país, não sei o quê, né? E aí a gente foi fazendo um trabalho mais lento do que esperado para ambas as partes, mas enfim, a gente chegou agora na conclusão, o livro vai sair, mas só para deixar registrado isso, né? O Zanini falou assim: gostaria de indicações de profissionais. Eu falei, eu quero lançar o livro com vocês. E é muito engraçado porque eu lembro que quando a gente conversou, óbvio, né, de pessoa, pô, imagina que animal seria se o Érico escrevesse um livro com a Brauer, né? Mas daí a gente pensou, bom, mas será que a gente simplesmente convida ele para escrever um livro? Será que a gente. Aí eu pensei, bom, vamos primeiro perguntar se ele conhece alguém, e aí a gente começa uma conversa, né? A gente começa a vender a ideia ali dele escrever um livro. E eu lembro, é assim, é muito característico, tá? Porque a gente ficou muito feliz. Quer dizer, característico não, marcante. Mas eu tava voltando, esse era um dia que eu fui trabalhar presencial, eu tava voltando do trabalho e eu tava saindo do metrô pra caminhar até em casa, e o Zé me mandou um monte de mensagem assim, cara, tipo, meu Deus, a gente vai conversar, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ele, o Érico tem um livro quase pronto, e ele topa escrever com a gente, e foi assim, áudios atrás de áudios, super empolgados, enfim. Então, acho que tem uma história aí no, no, é, no backstage que é bem engraçado e bem legal, porque pra gente foi, vamos começar a conversa, e aí a gente vende a ideia de escrever um livro, e de repente você falou, não.
eu escrevo e eu tenho uma ideia e eu tenho um material e vamos fazer. E acho que foi um processo muito legal de escrever junto e fazer esse livro junto com você. Então a gente está muito feliz e orgulhoso dessa parceria e do material que vai ser publicado. Já está disponível, na verdade, no site, mas a gente vai começar a fazer o lançamento agora com o fim desse podcast. Boa, boa. Não, assim, eu estou bastante feliz. Queria agradecer aqui a você, JP, Zanini. E aí, quem quiser me encontrar, assim, minha rede social preferida é o LinkedIn. E aí é fácil, é só colocar lá Érico Fileno, vocês vão me achar. E o meu site também, né? Ele tem ali poucas. Tem algumas informações, eu vou agora dar uma repaginada ali, inclusive para colocar o livro, né, trazer mais informação sobre o livro ali, depois direcionar o link para o site da Brauer, que é ericofileno.com, né, e aí me acha ali também. Mas o LinkedIn é a principal rede que eu utilizo no dia a dia para me achar. A gente pode seguir conversas por ali. Eu agora também estou regulando mais postagem, né? Tô organizando melhor essa questão aqui e já tô com ideias do próximo já, tá? Spoiler, já tô com ideia do próximo eu já tenho. Isso deixa a gente muito feliz. Bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Érico. É um prazer imenso receber você aqui. Para quem quiser saber mais sobre o livro Transformação dos Negócios através do Design, e adquirir seu exemplar, ele já está disponível no nosso site, www.editorabrauer.com.br. E fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado para todo mundo que escutou a gente até aqui, para todo mundo que segue a Brauer, que escuta a Brauer. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do Vozes do Design Brasileiro. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.